Olá pessoal, nós somos o Grupo 5, formado por mim, Breno Garcia Ferraz, pelo Felipe Machado e pelo Leandro Tonini. Antes de falar um pouco do nosso MVP, eu gostaria de contextualizar o problema e a situação atual. Bom, no final do ano passado, começo de janeiro de 2020, surgiu uma nova pandemia conhecida como Covid-19. Essa pandemia surgiu na China e está assolando o mundo atualmente. Bom, esse vírus ele faz parte do grupo CoV, de genoma RNA simples e sentido positivo, que foi descoberto em 1960 e atualmente nós temos uma nova mutação. O período de incubação desse vírus é de 2 a 14 dias. Ele tem sintomas como, por exemplo, febre, tosse, coriza, dor de garganta e, nos piores casos, os casos mais graves, que é o que vem trazendo grandes problemas, dificuldades para respirar. Atualmente no Brasil, as estruturas hospitalares são muito limitadas para o tratamento de tantos casos. E acabam, nesse sentido, surgindo vários problemas, como falta de UTIs, respiradores, falta de EPIs também, de testes, funcionários da saúde, entre outros problemas. Adentrando um pouco mais na nossa situação do Brasil, gostaria de explicar um pouco sobre onde nós estamos atuando. Bom, vocês podem ver esse mapa aí com marcas em vermelho e em azul. Em vermelho estão as regiões sem leitos de UTI, ou um valor abaixo do recomendado pela OMS. Em azul, o contrário, lugares com leito ou com valores acima do recomendado pela OMS, que é um valor de aproximadamente 3 leitos a cada 10 mil habitantes. Bom, em alguns lugares a gente parece ver uma situação boa, em outros nem tanto, e esse é o grande problema do Brasil, a desigualdade. Existe uma distribuição extremamente desigual de leitos através de todo o território. Bom, são 123 regiões que não possuem leito. E ainda você vê que a situação fica mais grave ainda quando a gente olha a taxa de ocupação normal da rede privada e da rede pública, sendo 75% a ocupação da rede privada e 95% da rede pública. Ou seja, numa pandemia dessa, existe muito pouco espaço sobrando para tratar esses casos. E pensando um pouco nisso, a gente tem uma estimativa atual que é de 5 a cada 100 infectados vão precisar de UTI, ou seja, não vão existir UTIs necessárias para todas as pessoas. A nossa proposta é criar uma documentação específica para unidades de tratamento de Covid-19, as UTCO. A nossa proposta é criar uma documentação de UTCO e ela será disponibilizada por meio de um site que nós desenvolveremos. Estão sendo construídas muitas unidades de tratamento de Covid-19, as UTCOs. Bom, esses documentos eles vão conter quais equipamentos são necessários para essas unidades, quais laboratórios são necessários, e essas informações estarão lá de maneira específica e direta para o Covid-19. A base desse documento ela é feita baseada na literatura dos equipamentos, os quais serão usados, e num guia de tratamento feito pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Futuramente, planejamos instalar nesse site algumas funcionalidades extras, como, por exemplo, uma área para treinamento de novos funcionários e uma área de consultoria para o desenvolvimento dessas UTCOs. O nosso objetivo final é aumentar a velocidade do tratamento da doença, melhorar o acesso às informações de maneira objetiva para hospitais, clínicas e outros lugares. Mostrando como os nossos documentos poderão ajudar as UTIs, UTIs, por exemplo, precisam seguir uma série de normas, como, por exemplo, acesso a outras salas, outros equipamentos. Nossos documentos colocariam apenas o que seria essencial. Cerca de 19% dos casos precisam de internação, por apresentar os problemas respiratórios. Ou seja, o paciente de Covid não necessariamente precisa de toda a infraestrutura que uma UTI fornece. Muitas dessas normas elas são necessárias para o tratamento de Covid-19. Por exemplo, para pacientes severos, para graves, apresentam como principal sintoma essa dificuldade para respirar. Futuramente, vai haver uma competição por UTIs, que está logo chegando, provavelmente em maio, e, consequentemente, vai aumentar muito a mortalidade sem uma documentação ajudando no auxílio do tratamento. E pacientes com essa doença apresentam sintomas semelhantes. Sobre a aplicação nas UTCO. O nosso objetivo é desenvolver uma documentação sobre a unidade de tratamento de Covid-19.
E esse documento ele será feito baseado nas recomendações do OMS, como dito, de tratamento e cuidado dos pacientes com essa doença. Essa unidade ela seria uma unidade que seria voltada apenas para essa doença, ajudando a diminuir a demanda pela UTIs. Então estariam desde equipamentos e máquinas até insumos para o laboratório, por exemplo. Hospitais e o governo poderiam utilizar esse documento para planejar de forma mais ágil estratégias para atender um número crescente de casos. Um exemplo é que é recomendado a coleta de espécimes do nariz e da boca para acompanhamento. Essa unidade poderia facilitar muito já estando totalmente preparada para isso. Os equipamentos necessários para essa unidade estariam totalmente na documentação. Aqui nesse slide nós podemos ver a página inicial do nosso MVP representada. Bom, a ideia é um site para o projeto. Podemos ver que ele contém um botão, ou seja, um link para fazer o download desse documento que nós desenvolveremos e abas divididas em grupos para poder facilitar o acesso. Caso queira informações sobre o laboratório, sobre casos severos, sobre casos críticos, basta selecionar a página e entender mais sobre o assunto. E também as informações sobre nós, que desenvolvemos o site. Nesse slide podemos ver a nossa homepage. Nessa página nós escrevemos o nosso objetivo, além de fornecer o download para a documentação. Como vocês podem ver aí, a gente fala sobre o nosso projeto, que tem o objetivo de auxiliar as instituições de saúde no combate ao Covid, em que se trata dos detalhes dos equipamentos, tanto para cada grau, e o próprio botão para download. Clicando na aba de laboratório, nós somos encaminhados para essa página. Bom, nessa página nós colocamos as informações referentes aos tratamentos e os cuidados dos pacientes relacionados ao laboratório. Como podemos ver aí, existem algumas imagens representativas e a descrição. Clicando no ícone para casos severos, nós somos encaminhados para essa página, onde nós colocamos as informações referentes aos tratamentos e cuidados de pacientes que apresentam um quadro severo. Essas informações poderão ser assim acessadas de modo muito fácil. Por fim, a página para casos críticos. Nela colocamos informações referentes a tratamentos e cuidados de pacientes que apresentam um quadro crítico da doença. Bom, isso foi o que nós desenvolvemos no nosso MVP. Futuramente gostaríamos de adicionar uma parte falando sobre consultoria, de como desenvolver melhor as suas UTCOs e também a parte de treinamento voltada para funcionários da área de saúde. Obrigado.